Fala pessoal, vamos então para a última aula de Novas Doutrinas e Movimentos Operários. Na última, nós falamos tudo sobre socialismo, né? Eu peço perdão se tenha ficado confuso, né? Comenta aí se vocês acharam que ficou confuso, eu posso ajudar vocês com esse estudo, tá? E aí eu terminei na última aula falando o seguinte, foi a última coisa que eu falei. O comunismo não tem nada a ver com o socialismo, tá? E eu vou te explicar o porquê nessa aula. Não sai daí, antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com os amiguinhos pra gente, então, fortalecer a nossa comunidade. Vamos embora! Comunismo não tem nada a ver com socialismo. Por quê, Bruno? Por quê, Bruno? Porque o socialismo seria um caminho para o comunismo, né? Então, falar que comunismo e socialismo é a mesma coisa é você falar que a estrada que leva ao cinema é a mesma coisa que o cinema. Não faz o menor sentido, né? A estrada é uma coisa, o cinema é outra, né? Eles podem pertencer ao mesmo bairro, né? Podem pertencer ali ao mesmo conjunto, né, de ideias abstratas. Mas eles não são a mesma coisa, certo? Então, socialismo, um caminho para o comunismo. E o comunismo seria, então, o auge, né, a etapa final do desenvolvimento aí do operariado, da luta do operariado, certo? O que seria então esse comunismo? Por que o comunismo ele tão, né, lá vem os comunistas, não sei o quê? Porque de maneira geral, tá? A gente vai ter essa autodenominação, tá? Alguns partidos que vão pipocar ao redor do mundo a partir do fim do século XIX, início do século XX, vão se autodenominar comunistas. Então isso explica por que ficou muito falado, né? Ficou muito falado essa questão de comunista, que são as pessoas que querem chegar ao comunismo. É claro que algumas delas vão acreditar que a via é a via ali do socialismo, algumas não, né? E essas que não vão aderir ao anarquismo. Agora eu compliquei tudo, né? Mas enfim, vamos falar do comunismo primeiro. Então a gente vai passar pelo socialismo científico, onde o Estado ele vai ser presente, a gente vai ter um conjunto de pessoas que vai ditar quais serão enfim, as medidas estratégicas, as medidas administrativas para chegar ao fim da propriedade privada, né? E uma igualdade geral enfim, de riquezas entre as pessoas. Beleza? E aí, então, a gente teria esse caminho onde, quando a gente chegasse de fato ao comunismo, quando a gente chegasse de fato à igualdade geral entre as pessoas, aí não teríamos mais um Estado regulatório, tá? Então, você, ANCAP, que defende o fim do Estado, você tem muito, muito, muito em comum com os comunistas. Os comunistas também não querem um Estado. Por quê? Porque se presume que um Estado é um controle de poder. E se a gente tem um controle de poder sobre pessoas que não têm, então a gente tem desigualdade, desigualdade de poder. Ou seja, o Estado, para os socialistas científicos, para os marxistas, é uma entidade que presume a desigualdade social, que presume a desigualdade de poder. Por isso que ele deve ser aniquilado no fim da trajetória socialista. Cara, se tu entender isso, velho, tu vai entender o século XX inteiro e tu vai entender por que, né, que socialismo e comunismo não é a mesma coisa e por que muita gente que se diz comunista não é comunista de fato, tá? E tu vai entender por que Lenin, Stalin, né, Brezhnev, Khrushchev, né, Gorbachev, toda essa galera não seguiu os princípios marxistas. Bruno, como assim tu tá dizendo então que eles não eram Cara, eles, né, não fizeram nada para chegar ao comunismo. Eles continuaram com o poder em suas mãos. Então, é uma coisa muito interessante da gente debater, conversar e estudar a respeito, tá? E aqui eu não estou usando opinião nenhuma. Eu estou me baseando nos conceitos. Comunismo, estágio final do socialismo, onde não existe mais Estado, né? Ou seja, Lenin não foi comunista, porque ele não quis abrir mão do Estado. Ele não quis abrir mão da sua autoritariedade, né? Ele foi um cara autoritário, foi um cara, né, que rompeu com os princípios, né, do Karl Marx. Beleza, galera? Então vocês podem ver, eu não assumi nada além dos fatos. Estou aqui reproduzindo fatos, né, para embasar essa afirmação que eu fiz para vocês. Beleza? Beleza, Bruno, entendi o que é comunismo, mas eu não sei ainda o que é anarquismo. Qual que é a diferença entre os dois, tá? O que vai acontecer? Quando a gente vai ter, né, ali as ideias do Karl Marx começando a se disseminar, muitas pessoas vão olhar e vão falar, pô, adorei.
sou marxista. Outras vão olhar e vão falar, cara, isso aqui podia mudar, isso aqui eu não gostei, isso aqui é de outra maneira, tá? E a gente vai ter a partir ali de 1864, com a primeira comunista, né, a primeira reunião socialista ali, né, o primeiro congresso, a gente vai ter as pessoas começando a dar pitaco e vão pipocar novos movimentos. Um deles é o anarquismo. O anarquismo diz o seguinte: o socialismo não presta. O socialismo, ele vai querer uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas que vai controlar o Estado naquele momento, e a partir desse momento a gente vai ter essa desigualdade, né? Então eles queriam o comunismo de uma vez só. E o comunismo de uma vez só é o anarquismo, que é a ausência imediata do Estado. O comunismo prevê a ausência gradual do Estado através dessa estrada, que seria o socialismo. Para o anarquismo não existe estrada nenhuma. Aqui tem Estado, aqui não tem mais. Né? Aqui tem Estado, aqui não tem mais. Para o comunismo, existe uma estrada. E essa estrada é o socialismo. Beleza? Essa é a principal diferença. Como que vai ser realizada essa transição aqui, ó? Que aqui tem Estado, aqui não tem mais. Não tem estrada nenhuma entre os dois. É um alto e um baixo. Aqui é uma loucura, né? Como que vai funcionar? Vão ter pessoas, assim como o Mikhail Bakunin, que vão dizer o seguinte: é através de revolução, é através de violência, o anarquismo revolucionário que a gente vai conseguir a ausência do Estado. Então eles queriam terrorismo, eles queriam a queda do Estado à força. Já outras pessoas, como Pierre Proudhon, vão falar o seguinte: não, é através da evolução gradual, é através da educação, é através da consciência social que a gente vai construir o Estado anárquico, é através do pensamento, né? É através do ensino que a gente vai construir a consciência necessária para a gente acabar de uma vez por todas com o Estado, tá bom, galera? Então a gente vai ter a ausência de Estado, a ausência de classes, tá? Tudo isso pautado na seguinte premissa: o poder que você dá para esse grupo administrativo que vai controlar o Estado, ele vai trazer instabilidade, ele vai trazer desigualdade social, ele vai trazer, né, a ruína, porque o poder sobe aos olhos dos homens, né, dos cidadãos, dos seres humanos, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então vamos acabar de uma vez por todas com o Estado, e é isso que o anarquismo prega. Entendeu a diferença entre anarquismo e comunismo? Comunismo: existe uma estrada para chegar ao fim do Estado. Essa estrada chama-se socialismo. Anarquismo: não existe estrada nenhuma. Aqui existe a sociedade capitalista, onde existem os estados, aqui não existe mais, tá? Beleza, então, pessoal? Você entendeu tudo sobre anarquismo e comunismo, agora você vai entender um pouquinho mais sobre socialismo cristão. O que vai acontecer? A Igreja Católica, principalmente, tá? Os protestantes também vão ter alguma participação desse movimento social cristão, tá? Elas vão ficar muito encucadas, porque tem muitas pessoas aderindo ao comunismo, né? Aderindo ao anarquismo, aderindo ao socialismo, né? Essas pessoas, elas estão acabando por se afastar da igreja. Por quê? Porque esses movimentos anticlericais, eles não gostam da propriedade privada que a igreja possui. Então a gente vai ter, né, o socialismo cristão surgindo para capturar esses fiéis que estavam se afastando da igreja, tá? É um movimento pacífico e que ele é contra o socialismo, ele é contra o anarquismo, tá? Por quê? Porque eles querem continuar com a própria propriedade privada, tá? Mas que vai pressionar os países, vai pressionar os burgueses para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho. É a igreja com medo de perder fiéis para os outros movimentos, né, aderindo a algumas pautas sociais. Beleza, pessoal? O Papa Leão XIII, em 1891, vai lançar a encíclica Rerum Novarum. O que isso significa? Significa que ele vai fazer uma carta aos trabalhadores, de que os trabalhadores têm que se unir e lutar contra a desigualdade? Não. Ele vai começar a carta dizendo o seguinte: o marxismo não presta, a propriedade privada é legítima e qualquer pessoa que use uma bandeira vermelha na testa é um desgraçado que deve ser perseguido. Tá, não exatamente assim que ele vai escrever. Mas ele vai ser super contra o socialismo utópico, ele vai ser super contra o socialismo científico do Marx, tá? E ele vai continuar a carta dele, né, a sua encíclica, a sua mensagem ao mundo, falando o seguinte: apesar de eu apoiar a propriedade privada, ele, o Papa Leão XIII, eu condeno, e a Igreja Católica condena a ganância capitalista. A gente condena a exploração dos trabalhadores. A gente condena os regimes análogos à escravidão, tá? Então, ele vai acenar para o povo e, ao mesmo tempo,
dar um tchau, um basta para o socialismo. É uma maneira que ele vai achar de angariar essa classe operariada que estava descontente com a sociedade industrial e, ao mesmo tempo, impedir de que essa galera vá para os movimentos recém-nascidos e venha para a igreja. Beleza, pessoal? Comenta aí o que vocês acham sobre tudo isso, sobre anarquismo, sobre comunismo. Ficou claro? Me diz aí se ficou claro para você, tá? Dá a tua opinião, né? O que você acha sobre capitalismo, socialismo, tudo isso? Aqui eu só trouxe fatos para vocês, tá? Só trouxe aí algumas conclusões lógicas também. E aí, cara, quem vai decidir de fato se tu vai ser capitalista, se tu vai ser socialista, se tu vai ser liberal, se tu vai ser marxista, se tu vai ser anarquista, se tu vai ser anarcocapitalista, que eu nem comentei muito, mas enfim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Cara, quem vai decidir isso tudo é você, meu querido. É você, minha querida, tá? É você que tem que decidir. O que eu peço é que você estude tanto liberalismo quanto marxismo para você decidir se você vai criticar ou, né, defender um ou outro, tá? Não entrem em nenhuma discussão sem saber o que vocês estão falando. É só isso que eu peço, tá? Então, eu sou super a favor do cara liberal que defende, né, a propriedade privada, que defende a mão invisível, né, que defende a ausência do Estado na economia, né, que sabe explicar os seus pontos de vista, que sabe, né, fundamentar a sua visão. E também sou super a favor do cara socialista que defende, né, enfim, né, esse Estado forte e presente na economia que vai levar o povo ao comunismo, né, que defende o fim da desigualdade social. Eu defendo os dois caras, eu defendo as duas visões. Apenas que você saiba do que você está falando e que você não cometa, né, nenhuma interpere, né, argumentativa, que você não faça nada, né, muito extremo, né, que você não, enfim, comece a simplesmente xingar o seu adversário do pensamento, tá? Que você comece a xingar a pessoa que pense diferente de você. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado, né, seu progresso aí estudístico, né, o seu progresso aí no ensino médio. Qualquer dúvida, comente, né? Peço perdão se eu falei algo que não te agradou, se você é um cara do extremo, né, extrema esquerda ou extrema direita e não gostou desse vídeo, tudo bem, né? Eu compreendo totalmente. Te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, beijão, falou!